Olá, turma, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa aula 1, trabalhando agora o conteúdo do vídeo 19, no qual a gente vai abordar, vai trabalhar, né, a construção da nossa terceira tese, que é quando, numa prova do exame de ordem, você tem que desenvolver uma tese sobre adicional noturno. Bem, para a gente saber quando a gente tem que desenvolver a tese sobre o adicional noturno, a gente tem que entender que o dia, para os efeitos do direito do trabalho em relação ao trabalhador urbano, por que eu estou falando em relação ao trabalhador urbano? Porque, por exemplo, em relação ao trabalhador rural é diferente. Mas a gente não vai tratar aqui em relação ao trabalhador rural, porque como o trabalhador rural é uma categoria de empregados que eu vou chamar de especial, a gente vai tratar da regulamentação, da normatização e de diversas teses possíveis em relação a eles no momento oportuno, obviamente, assim como a gente vai fazer a mesma coisa em relação ao doméstico e a outras espécies de empregado. Tá? Aqui é o empregado urbano normal, vamos dizer assim, aquele que trabalha na padaria, na farmácia, no supermercado, enfim, tá? Então vamos lá. Para os efeitos do direito do trabalho, o dia é dividido em três períodos. Nós temos o período noturno, que vai das 22 horas às 5 horas do dia seguinte. Nós temos o período diurno, que é aquele que não é noturno. Poderíamos dizer assim, então, que o período diurno é aquele que vai de 5 horas e o primeiro segundo, assim, né? 5 horas e 1 segundo, vamos dizer assim, até as 21 horas, 59 minutos, 59 segundos, enfim. Tá? É o período não noturno. E nós temos o período misto. O período misto envolve o início da jornada de trabalho do empregado no período diurno e se estende pelo período noturno. Então, por exemplo, o empregado começou a trabalhar às, vamos supor, 18 horas e ficou trabalhando até, vamos supor, ah, 3 horas da manhã. Então, aí nós temos o desenvolvimento de uma jornada que se inicia no período diurno e que se estende, que adentra ao período noturno. Tudo bem? Então vamos lá, trabalhar um outro conceito aqui muito importante também. As horas noturnas, elas são reduzidas. E isso é importante, porque quando você desenvolve a tese do adicional noturno, você não pode deixar de falar que o empregado tem direito a receber o adicional e que sejam consideradas as horas noturnas reduzidas. Tá? Como é que funciona isso? Funciona assim. A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados, o empregado trabalhou o correspondente a 1 hora. Quando eu falo isso aqui, às vezes vocês ficam assim, professor, eu não estou entendendo direito. Dá para explicar melhor esse negócio assim? É confuso. Não é não, tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui um exemplo que é muito comum, que é o caso do professor. Então, por exemplo, vamos supor que o professor comece a dar aula às 8 horas da manhã. Que horas ele vai terminar a aula dele? Às 8h50. O normal, tá? Tem lugar que é a hora cheia. Mas o normal no Brasil é a hora de trabalho do professor ser contada como de 50 minutos. Então quer dizer que esses 50 minutos aqui trabalhados é igual a 1 hora de trabalho, tá vendo? Ó? Ah, entendi. Então quer dizer, por exemplo, se o empregado começou aqui a trabalhar às 22 horas, ó, a que horas, se fosse o professor, ele iria fazer a primeira hora de trabalho às 22h50. Tá vendo? Mas aqui, ó, como não é professor, então ele vai fazer a primeira hora de trabalho às 22 horas, 52 minutos e 30 segundos. Tá vendo? Então, não tem nada demais, tá? É como se fosse a hora do professor, só que ela é um pouquinho diferente. E uma diferença importante também
é que a cada hora de trabalho do trabalhador noturno, ele trabalha menos 7 minutos e 30 segundos, tá vendo? O professor, em relação ao trabalhador comum, trabalha menos 10 minutos em regra, tá? No Rio de Janeiro, eu já lecionei lá durante bastante tempo, inclusive, a hora noturna, ela era até mais reduzida, ela era, na minha época, de 40 minutos. Não sei se hoje ainda é, tá? Enfim, mas, entendeu? Então, assim, a hora de trabalho, ela pode ser por preceito legal, como no caso aqui, ou no caso aqui de convenção coletiva, né, de acordo entre os sindicatos, reduzida. E automaticamente, quando o empregado atinge essa quantidade de trabalho nesse período de tempo, no caso do professor, aos 50 minutos, no caso do trabalhador noturno, a cada 52 minutos e 30 segundos, ele já fez uma hora de trabalho. Só que eu não posso esquecer de dizer que quem trabalha à noite tem direito que as horas noturnas sejam contadas de forma reduzida, tá? Isso é importante. Outro ponto importante é que, obviamente, já falei, né, que a gente não pode dizer de colocar na tese que as horas noturnas sejam consideradas como horas reduzidas, tá? Bom, quando o empregado trabalha à noite, ele tem direito a um adicional. E esse adicional é de 20%, mas preste atenção, só sobre as horas trabalhadas no período noturno. Não é sobre o salário do empregado, tá? Vamos supor, vou fazer tentar aqui didaticamente dar um exemplo, tá? Então vamos lá. Vou tentar, não sei se talvez eu consiga ou não, vamos ver. É assim, ó. Vamos supor que o empregado tem um salário de R$ 2.000. Desse salário, ele recebe 1.500 pelo período diurno de trabalho e R$ 500 pelo período noturno, tá? Os 20% vão incidir apenas sobre os R$ 500. Então, ele vai receber só R$ 100 de adicional noturno, tá vendo? Tá? Porque a gente multiplica por 0,2. Lembra quando eu falei das horas extras? Toda vez que tem que multiplicar por uma porcentagem, eu multiplico por 0, o adicional. No caso aqui, 20%, é só pegar o valor, multiplicar por 0,2, eu vou ter 20%, que vai dar R$ 100. Não é 20% sobre 2.000, não é sobre o salário dele, é só sobre o valor das horas que ele trabalhou no período noturno. As horas que ele trabalhou no período diurno não entra nesse cálculo, tá? Então, o adicional noturno está relacionado apenas pelo período que ele trabalhou à noite. E isso é imprescindível, porque nós vamos praticar daqui a pouquinho, já já, e a OAB adora colocar lá só um períodozinho de 15 minutos, meia hora no período noturno, e você tem que pedir o adicional só em relação a esse período, não é em relação ao salário do empregado, tá? Senão tua tese fica errada. Então vamos lá, novamente aqui. Vamos lá. Outra coisa importante. O adicional noturno, como ocorre com as horas extras, ele também sofre reflexos. Então, ele vai atingir outros direitos trabalhistas, exatamente como aquela situação lá que eu falei para vocês. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, o empregador teria que recolher o FGTS não sobre R$ 2.000, mas sobre R$ 2.000 mais R$ 100, sobre 2.100, tá vendo? Porque esse valor aqui do adicional noturno, ele atingiria, se somaria ao salário básico do empregado para efeito de cálculo, por exemplo, do FGTS. Então, vamos colocar a mão na massa para entender como realmente se dá aqui a tese do adicional noturno, já que a gente passou a ter esse conhecimento básico aí sobre o trabalho noturno, né? Lembrando que o conteúdo, tá, gente, do direito material aplicável em relação às teses são importantes, mas em relação às teses, tá? Eu não estou tratando aqui, por exemplo, de trabalho noturno, não estou esgotando a temática, não, porque tem muito mais coisa do que isso que nós estudamos, tá? Outra coisa importante aqui, ó, é você verificar que basicamente a regulamentação sobre o adicional e o trabalho noturno está no artigo 73 da CLT, ó, tá vendo?
Tem uma regulamentação lá no artigo 7º da Constituição também, mas não precisa. Basta você utilizar aqui o artigo 73, tá? E em relação aos reflexos, a gente não pode esquecer da súmula 60, item 1 do TST. Então é importante, porque é ideal que você vá lá na tua CLT, lá no índice alfabético remissivo, e dê uma olhadinha lá para ver se vocês acham lá alguma coisa sobre adicional noturno, e lá vocês façam todas as anotações, todas as remissões, tá? Então vamos praticar. Então vamos lá. Olha, José Cardoso dos Santos foi empregado, eu aproveitei lá o texto da Idalina, se eu não estou enganado, para inventar esse outro aqui, mas vamos embora. José Cardoso dos Santos foi empregado no mercado de carne só filé limitada, tendo sido contratado em 10 de maio de 2023. José foi dispensado sem justa causa em 10 de janeiro de 2025 e resolveu buscar seus direitos trabalhistas e por isso te procurou, relatando que trabalhava das segundas às sextas-feiras, das 13h15 às 22h15, com o intervalo das 18 às 19 e aos sábados das 13 às 17, sem intervalo. Com base nos dados relatados, desenvolva a tese sobre adicional noturno. Ele só quer a tese, não quer mais nada, então a gente não tem que se preocupar com o endereçamento, nem com a apresentação, nem com nenhuma outra tese, uma vez que seus contra-cheques, no caso contra-cheque de José, né? Senado a favor de José, uma vez que seus contra-cheques, em seus contra-cheques não constam qualquer pagamento a título adicional noturno e que José só recebeu os valores documentados nos contra-cheques, né? Então aqui, ó, vamos fazer aqui um esqueminha. Deixa eu copiar aqui. 13h15 às 20. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Vou pegar logo tudo para colocar lá. É como você tem que pensar, tá? Na hora de elaborar a prova lá da OAB. É isso mesmo, é como se você estivesse copiando e colando no Word, mas você vai fazer isso lá na tua prova da OAB, né? Eu vou colocar aqui esses dados para a gente fazer um esqueminha aqui para saber se tem alguma coisa de hora extra também. Então vamos lá. Vamos aqui para a canetinha. Então José trabalhava de 13h15 às 22h15, com intervalo de 18 às 19 e aos sábados de 13 às 17. Então de segunda a sexta-feira, né? Ó, sair aqui, voltar. Então vamos lá, olha. Das 13h15 às 22h15, mas ele tinha intervalo das 18 às 19 horas, ó. Tá vendo? E aqui a gente vai então até as 22h15. O que eu estou querendo saber aqui? A jornada de trabalho dele. Quantas horas a gente vai ter aqui, ó? Aqui a gente tem que contar. 14, 15, 16, 17, 18. Então vamos ter 4 horas e 45 minutos, tá vendo? E aqui, 18 a 19 a gente não conta, aí 20, 21, 22. Então aqui eu vou ter 3 horas e 15 minutos, ó. Tá vendo? Então, de segunda a sexta, isso aqui é imprescindível você fazer na hora da prova. Eu tenho que saber a jornada. Quantas horas ele trabalhava de segunda a sexta? 8 horas, tá vendo? 3h15 com 4h45, trabalhava então 8 horas por dia de segunda a sexta. E aos sábados, ele trabalhava das 13, é isso? Eu vou confirmar. Às 17. 14, 15, 16, 17. 4 horas. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 13 às 17 sem intervalo. 4 horas não tem direito a intervalo. Não tem problema nenhum, né? Então vamos lá. Então aos sábados, ó. Aos sábados eu vou colocar aqui. Ó, aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Pra gente não esquecer.
4 horas. Então, aqui eu tenho 40 com 4, 44. Ó, certinho, tá vendo? Então, eu não tenho hora extra. Mas por que que eu tenho adicional noturno? Ó? Porque das 22 às 22h15, deixa eu pegar aqui outra, outra cor aqui na caneta, para deixar isso aqui bem ilustrado. Ó. Das 22 às 22h15, cadê você aqui? Eu tenho 15 minutos trabalhados, ó, no período noturno. Como lá diz, tá bem aqui, ó. Eu já vou pegar isso, ó. Já vou pegar. Bem aqui, ó. A gente não pode deixar faltar, né? Ó. Como aqui diz que José não recebia nada, vou colar aqui, ó. Olha, tá vendo? Eu estou aproveitando os fatos conforme está no exercício, tá? Então, ó, como aqui diz que José não recebia nada, né? Então ele tem direito de cobrar o adicional noturno sobre esse período. Então vamos desenvolver nossa tese. Ó. Primeiro, qual vai ser o título da tese? Adicional noturno, não pode faltar, né? Ah, pode ser do adicional noturno? Pode. Adicional noturno devido? Pode. Do não recebimento noturno. Ó, lembrando que quanto maior o título, mais você está ocupando espaço. Cuidado para não ficar gastando linha desnecessariamente, tá? Quanto menor o título, menos você ocupa espaço. Isso é importante ter em mente, tá? Então, olha só como é fácil. O reclamante, né? Você bota aqui, ó, trabalhou das segundas às sextas-feiras, né, tal, com intervalo tal, tal, sem intervalo. Sendo que, ó, eu só vou tirar uma vez que em seus contra-cheques não constam qualquer pagamento a título adicional noturno e que José só recebeu os valores documentados nos contra-cheques. E que, aí não é José, né? Então, e que o reclamante desse modo, o reclamante tem direito ao recebimento de, aqui ó, do adicional noturno relativo ao período trabalhado entre as 22 horas e as 22 horas e 15 minutos, todos os dias trabalhados das segundas às sextas-feiras. Entendeu? Nos termos do artigo 73 da CLT. Considerando-se a jornada de trabalho reduzida, consoante prever no artigo 73, parágrafo 1º da CLT e o no adicional de 20%
previsto no artigo 73, parágrafo 1º. Na verdade, eu já devia ter colocado esse 20% aqui em cima, ó, tá vendo? Mas vamos supor que na hora da prova lá você esqueceu. Não tem problema. Você coloca embaixo, igualzinho tá aí, tá? Ah, esqueci uma coisa. Vai colocando na tese lá, arrumando local e fazendo a informação como tá aí. Vai ficar um pouquinho mais extensa, mas não vai faltar nada. O importante é não faltar nada na sua tese, tá? Porque o que vale mesmo é a tese. Deixa eu só confirmar se é o parágrafo primeiro mesmo. Ah, não. O parágrafo primeiro é da hora reduzida, né? Não. Parágrafo primeiro, é. O adicional é do parágrafo segundo. O adicional está no caput, perdão. Está no caput. Eu errei aqui, ó. Teria errado. Aí, se tivesse na hora da prova lá, o que eu ia fazer? Ó, o que você vai fazer? Simples. É só um traço, tá? Um traço. Bem como seus reflexos sobre todas as demais verbas trabalhistas você pode usar, em vez de rescisória, resilitórias, tá? A OAB gosta muito dessa expressão, resilitória. Eu prefiro rescisória, mas a OAB gosta muito da expressão resilitória. Pronto. Tá aqui nossa tese completinha, tá vendo? Ó? Fazer tese para a OAB é muito fácil. O grande problema das teses é você ter conhecimento do direito material ou processual aplicável às teses. Quando você tem esse conhecimento, desenvolver as teses é o mais tranquilo de tudo. Falta do conhecimento é que faz com que você identifique ou não identifique no exercício uma determinada tese, tá bom? Mas, de qualquer forma, a nossa tese aqui está completinha, tá? Viu? Ó? Tudo aí bonitinho. Ah, professor, faltou a súmula aí, 60. Como eu botei o ponto, ó, reflexos previstos na súmula 61 do TST. Tá vendo? Ó, eu tinha colocado ponto, não tem problema. Começo aqui, ó, completo, mesmo usando ponto, através de uma letra maiúscula ali, não tem problema nenhum. Vai embora, tá? Completou sua tese, você vai receber toda a pontuação dela. Tá bom, turma? Então, espero que essa aula seja útil para vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo, no qual nós vamos tratar das teses sobre intervalos. Tudo bem? Tchau, tchau.